Eu queria agora fazer 3 ou 4 perguntas do ponto de vista da gestão. A primeira tem a ver com o seguinte: a administração Bandeira, durante um período significativo, insistiu muitas vezes, nas diversas reuniões que fomos tendo aqui, e até fora da Comissão de Inquérito, a primeira, na própria Comissão de Orçamento, que se continua a seguir alguns aspectos da gestão corrente do BPN, de que, para além da intervenção da Deloitte para apuramento das imparidades no final de dezembro, tinha decidido corrigir as contas de 2007 e 2006. Eu sempre me perguntei porque é que havia este enfoque e gostava de os convocar para que comentasse esta afirmação. Será que os senhores, enquanto administradores privados do BPN, se tinham esquecido de corrigir as contas de 2007, pensavam fazê-lo mais tarde? O que é que se passa, de facto, com esta afirmação do Dr. Bandeira? Segunda questão. Recorda-se de a Autoridade da Concorrência lhe ter escrito sobre se o BPN manteria ou não interesse em conservar as queixas contra a Cibes e a Unic sobre as restrições de concorrência no mercado de cartões de crédito, processos 2705 e 0406. Eu não sei se recorda, se passou por si, se passou por alguém do seu Conselho de Administração que estava com este pelouro e, portanto, que tipo de resposta é que foi dado, se recorda. Finalmente, eu queria começar quase com uma pergunta de algibeira daquela que se faz nos debates políticos, mas não é para o enganar, fique descansado. Quanto é que pode custar uma auditoria solicitada a uma dessas consultoras internacionais, a Deloitte, a Roland Berger, enfim, sobre quanto é que façam lá um estudo sobre quais são as perspectivas de desenvolvimento desta instituição, deste banco. Quanto é que pode custar? Para, depois de me dizer o preço estimado, eu vou-lhe contar uma história. Uma história de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Em janeiro de 2009, com base na auditoria preliminar da Deloitte de dezembro, o próprio BPN faz um estudo de desenvolvimento de alternativas do BPN para o futuro, que hierarquiza 4 opções. A primeira, a venda; a segunda, a integração na Caixa Geral de Depósitos com otimização dessa situação; a terceira, uma integração global na Caixa; e uma quarta, um BPN público autónomo. Hierarquizou esta situação. Em 16 de junho de 2009, um novo estudo complementar reforça estas perspectivas. Em março de 2010, vésperas da primeira ensaio de privatização, o BPN, sempre o BPN, avança com um esquema de desenvolvimento da privatização através da criação da concretização da criação dos chamados veículos. E em dezembro de 2010, isto é, praticamente 2 anos depois, o BPN propõe, supõe-se que há tutela, é uma coisa que não se sabe, porque este estudo não está, pelo menos, na Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças, apresenta uma proposta com base num estudo da Roland Berger, que coloca à cabeça, como proposta de solução para o BPN, a hipótese que em janeiro de 2009 tinha sido colocada no último lugar, isto é, reestruturação da proposta do BPN, marca autónoma, atividade específica, etc, etc. E dizendo simultaneamente que isto era uma perspectiva que teria que ser usada até chegar a um momento bastante mais tarde, quando os mercados o aconselhassem, para promover, então, só nessa altura, uma eventual privatização. E o que eu queria que comentasse, do seu ponto de vista, era isto. Como é que se compreende que em 2 anos haja estudos encomendados, realizados uns na casa,
outros encomendados no exterior, que concluam perspectivas de atuação tão diferenciadas. Que leitura é que o senhor faz disto tudo? Que análise é que faz sobre se podemos afirmar que esta gestão é errática ou não errática? E já agora permita-se-me que conclua, se estes estudos não eram antes, enfim, para suportar e sustentar opções políticas pré-concebidas, do que de facto para analisar do ponto de vista técnico aquilo que seria o futuro de facto do BPN. Sr. Presidente, se aceitou a interpelação dessa natureza, obviamente com licença do Dr. Miguel Cadilho, porque está de facto a criar aqui um hiato de resposta relativamente às questões, de facto é aquilo que eu disse. Em janeiro de 2009 cria-se uma alternativa de 4 hipóteses ordenada pelaquela ordem que eu disse. Em março de em junho de... Senhores deputados, eu creio que estamos aqui para ouvir o Sr. Dr. Miguel Cadilho, não vamos agora embrenhar-nos aqui numa discussão, não vamos embrenhar-nos numa discussão de interpretação de documentos que estão aqui presentes e poderão ser consultados pelos senhores deputados. Portanto, se me permitissem, iria dar, Sr. Deputado, pedir-lhe que concluísse. Sr. Presidente, tenha paciência, mas agora vou concluir, até porque fui inopinadamente interrompido pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Deputado Honório Novo, então conclua, por favor. Em janeiro de 2009, há um estudo de 4 alternativas, onde se estabelece uma hierarquia, insisto, porque se conclui que uma é mais favorável do ponto de vista financeiro do que a outra. Isto é estabelecer uma hierarquia. E a hierarquia foi rigorosamente aquela que eu transcrevi há pouco. Sr. Professor Miguel Cadilho, peço-lhe imensa desculpa, vou repetir, em junho de 2009 faz-se um aprofundamento destas 4 alternativas. E em março de 2010 faz-se, já não um aprofundamento de alternativas, mas uma seleção daquela que vinha à cabeça em janeiro de 2009, para em dezembro de 2010, depois de falhada a privatização, sob auspícios da Roland Berger, afinal a proposta que é encomendada para a tutela é de reestruturação e autonomização do banco, mantendo-o na esfera pública até um dia, quando as condições de privatização fossem adequadas. Espero que agora já tenham todos lido o estudo de dezembro de 2010. A última pergunta nesta primeira fase, que tem a ver com o seguinte. Sr. Professor Miguel Cadilho, o senhor, e bem, e não só o senhor, como muitas outras pessoas, têm repetidamente afirmado que o BPN foi, ao longo de anos, o maior, a mais continuada e ostensiva fraude da banca portuguesa. E depois afirma, e bem, também, que contou com silêncios que beneficiou interesses internos e externos, são expressões suas, mesmo que por razões internas, diferentes. Externamente, diz ainda, estou a citá-lo, foi evidentemente o Banco de Portugal que falhou ano após ano. E acrescenta que estão sem consequências as responsabilidades deste falhanço. Eu, que participei ativamente na primeira comissão de inquérito e que no projeto de conclusões alternativo que apresentei tinha esta questão bem abordada e abordada de uma forma condenatória, pergunto-me, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, sobre o seguinte. Hoje há um consenso generalizado para coincidir nestas afirmações, isto é, o Banco de Portugal falhou ano após ano e importa perceber se é possível ou não apurar as responsabilidades deste falhanço. De maneira que queria convocá-lo, o Sr. Professor Miguel Cadilho, para esta pergunta que é feita para si, que me é feita, que eu faço muitas vezes a mim próprio, que não encontro resposta, mas porventura poderemos todos encontrar. É, se nós todos temos esta consciência,
de que algo falhou durante anos. Não estou a responsabilizar individualmente ninguém. Se calhar estou a responsabilizar ou a imputar eventuais responsabilidades sobre várias pessoas, ou não. Eu pergunto-me como é que é possível efetuar esta responsabilização. Quem é que, do seu ponto de vista, é a entidade, a pessoa indicada para promover uma aferição deste tipo de responsabilidades tão incumpridas ao longo de tantos anos? Quem é? É apenas uma auditoria interna feita pelo Banco de Portugal? Ou haverá, do seu ponto de vista, conhece bem as relações institucionais, do ponto de vista externo, alguém que possa determinar a realização de uma auditoria que responsabilize tão prolongada e reiterada a omissão durante tantos anos da parte da supervisão? Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Esta segunda ronda é-me muito facilitada porque eu reservei para este momento um conjunto de perguntas relativamente à opção anunciada pelo Sr. Professor Miguel Cadilho há muito tempo que defendia a integração na Caixa Geral de Depósitos, e as respostas que deu às questões colocadas pelo deputado Hugo Velosa satisfazem-me inteiramente. Quer quanto à sua posição, quer quanto às relações com o memorando da Troika, quer quanto à possível mutação dos termos desse memorando. De toda a maneira, eu queria ainda, sobre o processo de venda, colocar-lhe um desafio e uma dúvida. O desafio é o seguinte: enquanto que o Dr. Miguel Cadilho defende que a solução do BPN neste momento e nesta conjuntura era a integração da Caixa, há quem diga que a integração do BPN na Caixa é ou seria o desastre para o país. Eu digo quem disse. O engenheiro Miramaral. Quero comentar. Uma outra questão, esta já não é um repto, um desafio, é uma pergunta, tem a ver ainda com considerações de caráter técnico, ou se quiser de caráter técnico ou político, perante uma situação que eu passaria a descrever. Um ano antes da venda, isto é, por volta de metade do ano de 2011, foram realizadas várias avaliações sobre o BPN. Havia uma que em março apontava para um valor superior a 240 milhões, depois houve duas avaliações da Deloitte e do Deutsche Bank, depois confirmadas pela Comissão de Acompanhamento das Privatizações, que apontavam para valores oscilando entre 160 e 200 milhões, grosso modo. O valor base da privatização de novembro de 2010 foi 180 milhões e o valor pelo qual foi vendido foi 40 milhões. Já também abordou o tema do preço, mas não era sob esse ponto de vista que eu queria voltar a questioná-lo. Era sob um outro ponto de vista. Se o senhor se colocasse na posição do decisor perante uma oferta de 40 milhões e perante avaliações todas com menos de um ano, sempre apontando para valores superiores a 160 milhões, o senhor o que é que faria? Aceitaria o preço ou, pelo menos, procuraria atualizar uma avaliação?